Fala, meus amigos palestrinos e palestrinas. Estamos aqui novamente para mais um vídeo no canal, trazendo as informações aí, as opiniões dos comentaristas esportivos. Segue a gente aí no canal, curte o vídeo aí para dar uma forcinha. Vamos lá, vamos seguir o vídeo aí. Valeu. Vamos lá com Palmeiras e Corinthians, o derby de ontem que terminou empatado, para variar. Quando a gente fala de derby sempre tem reclamação, polêmica, confusão. Ontem pelo menos não teve briga. Vamos dar uma olhadinha então, vamos acompanhar o que disseram alguns personagens de mais esse clássico entre Palmeiras e Corinthians. Queríamos atacarlo más por fuera. Queríamos atacarlo, hacer un juego mucho más amplio, porque los laterales por ahí estaban un poco abajo, que no, y sabemos que somos forches cuando vamos de un lado para el otro, viramos de un lado para el otro y somos profundos. Y bueno, la expulsión no acabó derrumbando todo lo que a gente había planeado, mas no costamos de empatar. Los clásicos siempre intentamos ganar, sobre todo por mas cuando vos no encuentra, está con 10, tirar un punto y seguir con la vantagem esa de 4 puntos somos. 4 y 6. 4 de estar também a tabela para nós nos favorece. Eu vou-te falar não em cima do resultado, porque acho que hoje merecemos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim e alguém me disse que o resultado toma conta dele, não é? O penalti não quis entrar, a bola no poste não quis entrar. Na primeira parte produzimos o suficiente para sair com outro jogo, portanto, com outro tipo de resultado para o intervalo. A segunda parte foi ataque contra defesa, mas o futebol é mesmo assim. Eu muito contente com a dinâmica da equipa, muito contente com a intensidade da equipa. Como te disse, o Paulista para mim este ano vai ser para eu fazer aquilo que eu entendo que é o melhor para a equipa e fazer as experiências que temos que fazer. A continuar a afinar a máquina. Hoje, pessoalmente, como te disse, gostei muito do jogo, mas infelizmente nós não conseguimos ganhar. É um momento onde eu me sinto muito tranquilo, é um momento onde eu me sinto à vontade. Na minha cabeça, a responsabilidade maior é do batedor, e isso me deixa muito à vontade para tomar a decisão melhor ali na decisão de pênalti, ou seja, num pênalti durante o jogo. Hoje, mais uma vez, fui feliz em acertar o canto e evitar uma derrota no clássico, então fico feliz por ajudar a equipe dessa forma. Os professores e também um dos destaques, se não o maior destaque do jogo, o Hugo, falando depois desse 1-1. Eu já vi que Eugênio discordou de... Você discordou da fala ali do Emiliano. Teve algo que ele falou que você discordou. Ah, sim. Quando ele disse que a expulsão do Yuri Alberto foi decisiva para diminuir as chances do Corinthians. Ali, quando ele foi expulso, o Palmeiras já dominava amplamente. Aliás, dominou desde o início, mas no segundo tempo, quando ele muda, o Corinthians volta diferente com o terceiro zagueiro. Ali naqueles primeiros 15, 16 minutos, né? Foi o tempo que ele foi expulso. Já era um domínio amplo do Palmeiras, ocupando o campo de ataque. Já tinha finalizado 4 vezes contra nenhuma do Corinthians. Já tinha muito mais posse de bola. A mudança que ele fez no intervalo é uma mudança compreensível, porque ele espelhou o time do Palmeiras, quando ele colocou o terceiro zagueiro, mas não surtiu grande efeito, não. O efeito foi só de atrair o Palmeiras mais ainda para o seu campo. E já sofria, já exigia ali muita atenção defensiva e o Corinthians ainda não tinha sequer finalizado. Aliás, no segundo tempo inteiro finalizou apenas uma vez. Mas é claro contra que pior, 12 do Palmeiras. atrapalha os planos a partir do momento que no primeiro tempo ele também não tinha feito quase nada e numa bola roubada, Yuri Alberto empatou o jogo. Mas não foi aquilo que determinou o andamento do jogo. O jogo já estava encaminhado antes da expulsão do Yuri. Ali foi uma pergunta se de fato ele tinha espelhado, né? Se a ideia dele era espelhar, a ideia deles, comissão do Corinthians, era espelhar o modelo de jogo do Palmeiras, mudando o esquema para 3 zagueiros, e ele fala realmente, né, que a ideia era, pelos lados, trabalhar um pouquinho mais e atacar o Palmeiras um pouquinho mais pelos lados, mas que isso depois acabou caindo com a expulsão do Yuri. Mas até a expulsão do Yuri, 17 minutos, o Corinthians não conseguiu usar essa estratégia. Na verdade, serviu mais para se defender do que para atacar. Eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, realmente, o futebol do Corinthians era raquítico antes da expulsão, continuou sendo depois. O Corinthians veio de uma semana que ganhou muito mais pontos do que futebol, incluindo o jogo em Novo Horizonte, onde também teve defesa de pênalti do goleiro. Esse é um ponto. Agora, acho que o ponto que ele se pega ali é que
Primeiro ele espelha com os 3 zagueiros, mas ele coloca só depois o Bidu, para tentar essa amplitude que ele estava falando. E aí, entre a entrada do Bidu e a expulsão, aí sim, aí tem questão de minutos, pouquíssimos minutos. Mas realmente não foi por causa da expulsão do Yuri Alberto. O Corinthians lutou muito pouco a gol, mas o Palmeiras também no segundo tempo mandou só essa bola na trave com o Mike e teve o lance do pênalti muito bem marcado e depois mal cobrado também. Vai ter polêmica aí que a Renata vai falar. O derby é a parte, né? Você comete um erro. Mas finalizou, professor. No segundo tempo foram 15 finalizações contra uma. Pode não ser na direção do mas gol. nenhuma, tanto perigo. Diga, mas chance no jogo gol, como um todo foram 23 finalizações contra 4. O que mostra o problema do Palmeiras, né? O problema que vem desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras teria a melhor sorte se botasse a bola na casinha. Não é um problema só do jogo de ontem. O Palmeiras tem problemas. Questão do 9 à parte, às vezes você resolve isso sem o 9. No jogo anterior tinha resolvido ali com o Maurício. Ontem não conseguiu. Resolveu muitas vezes nos últimos anos com o Rony, mas eu continuo achando que o Palmeiras, com o dinheiro que tem, com tudo que ele arrecada durante uma temporada, com a torcida que tem, enfim, o time que está sempre lutando pelos títulos, merece ou deveria ir atrás de um 9 artilheiro, como tem vários clubes do Brasil. Pelo menos como opção para um momento como esse. Um jogo como esse. Faz falta. Palmeiras tem condição de ter esse jogador. Tem que ter o 9, pelo menos como opção para o Abel. Sensacional. Já temos aqui no nosso telão Mari Pereira e Eugênio Leal para o Olho Leal Pereira. Você gostou, né, Abel? Gostei. Abel, nossa intenção aqui é tentar mostrar a surpresa tática, entre aspas, que o Abel ontem propôs ao Corinthians e que funcionou muito, especialmente no primeiro tempo. Foram 2 jogos distintos, né? O primeiro tempo teve uma cara, o segundo teve outra. O Corinthians mais recuado e o Palmeiras pressionando mais no segundo tempo. O primeiro tempo teve muita exploração de espaço. Aquilo que a gente falava essa semana, né, Mari? De atacar o espaço. Para atacar o espaço, você precisa fabricar esse espaço. E, inicialmente, eu queria mostrar aqui a formação tática de cada time para entender qual foi essa surpresa. O Corinthians tem jogado muito com o tal do losango no meio de campo, né? Então a gente vai ver aqui esse losango do Corinthians com o Ranieri, com o Carrilho, mais por dentro, né? O Alex Santana e o Coronado. E os 2 atacantes mais centralizados, tanto o Yuri quanto o Memphis. Isso deixa sem muita ocupação essa região que é a lateral do campo. É uma característica do Corinthians não trabalhar muito esse espaço lateral. Não tem os atacantes de lado. Muitas vezes os laterais do Corinthians sobem. No caso, ontem não jogou o Matheus Bidu, que entrou no segundo tempo, mas não começou jogando. Então, o que fez o Abel? O Abel colocou 3 zagueiros de função, né? Naves, Gomes e Murilo. Muitas vezes ele joga com 3 zagueiros, mas o Marcos Rocha é um desses zagueiros. Aqui ele colocou 3 zagueiros de função e abriu nas laterais. O Mike, por um lado, e o Piquerez pelo outro. Perceba que, pela configuração do jogo, Piquerez e Mike, eles não têm ninguém coladinho com eles. Tá todo mundo ali no meio-campo marcado, os 2 atacantes aqui do Corinthians estão marcados, o meio-campo tá todo aqui, ó, o Coronado com o Rios, o Carrilho com o Maurício, o Veiga com o Alex Santana. O que é também uma ótima estratégia, esses 4 jogadores, Facundo, Maurício, Veiga e Estevão, justamente para afunilar a marcação do Corinthians e dar mais espaço para os laterais. E mais, aí é uma estratégia que lembra um pouco o falso 9 do Guardiola com o Messi no Barcelona. Perceba, não tem ninguém ocupando a área de ataque do Palmeiras. Então você deixa ali André Ramalho, Kaká e Ranieri meio que sem função. Porque com o posicionamento do Facundo Torres, ele atrai a marcação do Mateuzinho. O Estevão atrai a marcação do Hugo. E deixa meio que sem função esses 3 finais ali. Mas isso não é por acaso, porque ele vai atacar esse espaço quando eles menos esperarem. Então perceba, espaço para os laterais, ninguém dentro da área e o time do Corinthians aqui ocupado. Aí a gente vai passar para um segundo momento, que é o momento do primeiro gol do jogo, o gol do Palmeiras. A gente já pode colocar aqui a análise tática para mostrar como o Palmeiras explorou essa situação, que foi muito bem trabalhada com a posse de bola.
Só trocar aqui a tela para a gente colocar. E aí, destaque para a volta do Piquerez, né? Piquerez lesionado, primeiro jogo dele como titular, foi muito importante na partida. É porque ele tem algumas valências que o Vanderlan não possui. Exatamente. Uma delas a gente vai ver agora, que é uma característica do Piquerez. Mas olha só, início do lance do Palmeiras. Tá no ataque pela direita. Aqui, o time tá fechado, né? Perceba, tá o Corinthians todo ali encaixado na marcação. Não tem para onde correr. Ih, rapaz, aqui como é que eu vou rodar esse lance? Ah, agora vai. E aí o Palmeiras faz o quê? Tenho que fabricar espaço. Eu não tenho espaço para fazer ali. O que eu vou fazer? Recua essa bola. Volta lá atrás e tira o Corinthians do seu campo de defesa. Desarma essa defesa. Então perceba que, conforme a bola vai lá para trás, o Corinthians vai saindo também. Desencaixa. E ele vai fazer o quê? Vai procurar o lado do campo oposto, porque se o Corinthians estava marcando de um lado, até chegar do outro demora um pouco. O Corinthians sai junto com a bola e deixa espaço aqui na esquerda. Enquanto isso, quando essa bola chega no Piquerez, quem vai sair para marcar o Piquerez? Atrasado. O Piquerez tem tempo para dominar essa bola, mas quem sai para marcar o Piquerez é o Carrilho. O Carrilho, que deveria estar marcando quem? Você lembra lá? No campinho que mostramos ontem? O Maurício. E o Maurício aproveita esse momento que o Carrilho sai para marcar o Piquerez e vai atacar o espaço. Né? Em cima dos zagueiros que não estão preocupados com ele, porque ele é um jogador de meio que estaria sendo marcado por um volante. Há tempo para o Piquerez receber a bola, pensar e armar o lançamento. É que a gente aqui não tem o ângulo completo. Mas já dá para perceber o Maurício escapando e muito inteligente na linha do impedimento. E o Hugo falou uma coisa, quando ele critica e cobra a postura do Corinthians, que o Corinthians ele não pressionou a bola. Então, mesmo que subiu de leve a marcação, o Palmeiras teve tranquilidade para fazer toda essa trajetória e chegar no Piquerez. Porque teria que ter muita energia para sair lá de trás e pressionar a bola no campo de ataque. Até que se pressionasse, daria ainda mais espaço para essa bola nas costas da zaga. Então aqui, essa é a característica que eu falava do Piquerez. Ele é o cara que tem esse lançamento. Não é de hoje. Não. Quantas e quantas vezes a gente não viu o lançamento saindo dos pés do Piquerez? Se fosse o Vanderlan, dificilmente essa jogada aconteceria. Mas o Piquerez tem essa característica. Ele faz o lançamento e onde vai aparecer o Maurício? Toquei 2 vezes. Lá, por trás da zaga, para finalizar o que ele tem feito com muita categoria e tranquilidade. Maurício é o destaque do Palmeiras nesse campeonato. Fazer uma pergunta. Ele não se assusta na frente do goleiro. Para vocês dois, professor também, óbvio. Muito mérito de tudo que vocês mostraram aí do Palmeiras, do planejamento, do Piquerez individualmente, da movimentação e da conclusão do Maurício. Mas falha da zaga do Corinthians também ou não? É uma zaga do Corinthians que, vamos dizer assim, caiu na armadilha. Ela cai na armadilha, porque o zagueiro, ele tem Chegaram os dois atrasados. Sim, porque eles não estavam esperando aquela bola. A execução foi muito bem feita. Mas, ao mesmo tempo, eles não estavam contando com a entrada no facão por trás do Maurício. Por quê? Justamente é isso. O zagueiro, ele olha, quem é o centroavante que eu vou marcar? Eu estou de olho aqui. É a Mari. Muitas vezes fica ali por trás, segura. A referência ajuda. Prende. É a referência. Quando você tira, não tem a referência. E chega um jogador de trás, que não estava ali na sua área de pensamento, você demora a reagir. Teoricamente, é uma bola lançada no vazio. E quando eles percebem, é uma fração de segundos, tá, Bel? Sim. Quando você dá um passo da frente e consegue acelerar, como acelera bem o Maurício, é muito difícil para a zaga correr atrás. Para mim, a falha já começa no Carrilho, que não abafa o Piquerez. Eu acho que o Piquerez recebe com muita tranquilidade, dá o passe com muita categoria, mas o Carrilho, até do que a gente já viu, ele muito participativo nos botes, já poderia ter pressionado um pouco melhor essa bola que sai. Mas a gente está falando de uma defesa vulnerável. Então, assim, o Palmeiras sabe que a defesa do Corinthians é vulnerável. E aí ele se aproveita disso. Então, se fosse uma defesa um pouco mais consistente, talvez o corte teria acontecido. Mas o Palmeiras aproveitou. Você viu falha foi no meio dos dois, né? Do Kaká e do Ramalho. Eu acho que mais do que a falha do lance acontecendo, o Ramon tem que pensar como é que é a estrutura desse time. Porque se você tem 2 laterais, que você não pode contar com eles no apoio, você não pode contar com eles para matar o jogo pelos lados. Você tem 3 zagueiros que não tinham centroavante para marcar. E mesmo assim, tem um problema estrutural ali.
Não é só a conjuntura dos lances. Nesse momento eram 2 zagueiros. É a questão de se questionar, né, Bebê? Depois desse gol, depois que o gol acontece, eles começam a procurar soluções. Ainda no primeiro tempo, eles desfazem esse losango, porque o losango de meio de campo é como o Corinthians funcionou melhor. Só que com o Garro. Desde que mas assim, estou falando na estrutura tática. Tá, é porque se pagava lá na frente com o Garro. Mas é que esse losango, ele tem uma dificuldade que é justamente a cobertura das laterais. Sim, mas... E tem os 4 homens centralizados. Mas você tem 2 laterais. O Mas lateral... quando você coloca 2 contra 1 na lateral, essa é a questão. O Facundo já estava atraindo a marcação, inclusive no lance a gente não mostrou, ele sai e traz com ele o Mateuzinho. E quem pega o Piquerez? Deveria ser alguém do meio de campo. Só que esse alguém do meio de campo está longe, porque ele joga mais centralizado, já que é um losango. Ele não está aberto. Então, até o Carrilho chegar, dá tempo do Piquerez dominar, olhar e perceber a movimentação do Maurício. Então, é uma questão de estrutura tática. A armadilha criada pelo Abel Ferreira, ela funcionou muito bem até esse lance do primeiro gol. Depois o Corinthians, aí ele abre 2 linhas de 4 em algum momento, né? Que ele traz o Carrilho para ficar aberto na direita e o Coronado na esquerda. Depois ele volta para o losango ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo que ele faz? Bom, vou botar um terceiro zagueiro, porque aí eu consigo bloquear melhor a lateral. Mas esse é um problema de estilo do padrão de jogo, do desenho tático com o qual o Corinthians melhor se adaptou. E aí eu vejo muito mérito no Abel Ferreira de entender como é que eu vou trazer problema para o Corinthians que joga dessa forma. Eu vou abrir aqui 2 alas, porque eles não vão ter ninguém para marcar os alas. E vou deixar os laterais presos com o Estevão e com o Torres. Mas aí falta um centroavante. Vou jogar sem centroavante, mas vou atacar esse espaço. Funcionou no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Corinthians baixa a marcação, você não tem como atacar esse espaço mais. Aí é que falta o que o Abel falou. Faltou ao Palmeiras um 9 de área, porque quando baixa a marcação, o Palmeiras ficou no segundo tempo, 53% das ações com bola no segundo tempo, é um número altíssimo, aconteceram da intermediária para a linha de fundo no ataque do Palmeiras. Ou seja, a bola ficou ali o tempo inteiro, não tinha espaço para atacar, mas você tinha que ter presença de área. Aí faltou essa presença de área ao Palmeiras, porque não tem o centroavante. Por vezes o Romero foi esse jogador marcando por esse lado direito do Corinthians, e aí você muda a estrutura e a característica, e quando o Abel pensa nessa estratégia, ele pensa nas peças exatas, né? Porque Marcos Rocha não é esse jogador, e o Vanderlan também não é esse jogador. Então é Mike e Piquerez, de fato, que daí a proximidade acontece com o Estevão e com o Facundo. Os dois, né? E, por vezes, um problema que aconteceu muito com o Corinthians no primeiro semestre, antes da boa janela, que ele contrata volantes interessantes, como o próprio Carrilho, o Ranieri baixando sempre entre os zagueiros. Então você afunda a linha muito rápida e a entrada da área ficou completamente livre para o Palmeiras. O Ranieri era quase um terceiro zagueiro. Para nada. Para nada. Porque não tinha atacante. Pensa do ponto de vista do Corinthians. Se você está jogando contra um time que não tem centroavante, aí você tem 3 zagueiros. Aí você tem 2 laterais que você não pode contar com eles para frente. E você cai na armadilha para fechar no meia, você tem que dar uma resposta. E tem que dar uma resposta rápida. Quando sai o gol do Palmeiras, o gol já estava maduro. O Corinthians estava tomando um vareio dos 2 lados. A grande defesa do Hugo Souza é pela direita, do ataque do Palmeiras. O gol acontece pela esquerda. Demorou muito. Acho que o Ramon ontem demorou muito para reagir a isso. É um mérito muito legal a explicação de vocês, a análise, porque mostra o mérito do trabalho do Abel e de pensar de acordo com a característica do adversário. E dos jogadores dele. E dos jogadores dele, mas dependendo do que ele tem pela frente, de quem ele vai enfrentar, ele vai escalar o Marcos Rocha, ou ele vai escalar o Mike, ou ele vai escalar os 2. Ele não ou se pensando furta nos últimos anos, ou ele vai pôr um cara mais centroavante, que é o Flaco Lopes, ou não vai pôr o Flaco Lopes, vai jogar com o Rony, com mais... Ou durante o jogo, quantas vezes ele fez a dobra pela direita? Isso aí é a visão do técnico pensar de acordo com o adversário. É por isso que eu falo que às vezes a gente fica fazendo um exercício assim, como vai ser o time titular? O time titular vai depender do momento do jogo, do adversário, do jogador que está disponível, quem está melhor, quem está pior. Então, é importante você ter no elenco 15, 16, 17, 18 jogadores que estejam num nível muito bom e que possam dar respostas de acordo com as necessidades de cada partida. Então, ontem foi um jogo em que o Piquerez está melhor, já tinha entrado nos últimos 2 jogos, estava ganhando o ritmo. Dá para usar que eu vou querer fazer essa jogada aqui com o Piquerez. Estava preparando ele para isso.
Com certeza ele estava preparando o Piquerez para fazer essa diferença no jogo que ele sabia que o Corinthians joga com losango no meio, não tem ninguém aberto. Então eu vou trabalhar muito com esses alas espetados, porque eu faço 2 contra 1 pelo lado do campo. Foi o que ele fez. Eram 2 contra 1 no lado do campo, sobrecarregando os laterais e deixando os zagueiros sem referência. Foi muito inteligente a estratégia, funcionou até certo tempo. Aí, na volta do intervalo, ficou muito difícil, porque o Corinthians baixou as linhas e ele não tinha como explorar mais. Em relação ao Piquerez, não tem o que eu falei de... às vezes muda, às vezes põe o Marcos Rocha, às vezes põe o Mike, às vezes põe os dois. Quando o Piquerez está inteiro, é sempre ele. Porque ele é muito acima dos outros. Sim, muito acima. Concorda? Muito acima, muito adaptado ao estilo de jogo do Abel, assim, não tem o que falar do Piquerez. E o Piquerez pode, eventualmente, também ser usado na linha de 3. Exatamente. Porque ele tem essa capacidade de ser o zagueiro, e aí você libera mais do outro lado. Vai depender do jogo, vai depender do adversário, vai depender dos jogadores que o Palmeiras tem à disposição naquele jogo, que estão rendendo mais. Então é o trabalho do técnico. Acho que sim, acho que faltou uma resposta mais rápida do Corinthians, mas é difícil também, porque até você detectar como está transcorrendo o jogo ali e conseguir parar o seu time e redesenhar o seu time para impedir que o adversário faça. E mesmo quando o Corinthians e mesmo quando o Corinthians tentava alguma solução para encaixar a marcação, o Palmeiras ele tinha outra alternativa. Então ele criou superioridade numérica pelos lados e por dentro. O Emiliano, a comissão técnica do Corinthians, por vezes tentou reposicionar o Coronado de um lado para ajudar a fechar o lado esquerdo, reposicionar o Carrilho pelo lado direito, mas por dentro o Ranieri baixava muito e aí o Palmeiras tinha a possibilidade de trabalhar por aí. A Mari usou essa expressão que é muito usada hoje em dia da superioridade numérica. Eu me lembrei de um comentário que eu fiz, que eu estava assistindo ao jogo com os meus filhos e uns amigos deles que estavam em casa e comentei no primeiro tempo, eu falei assim, eu assistindo o jogo tenho a impressão que o Palmeiras está com 15 jogadores e o Corinthians com 8. Eu falei, não é possível. Você falou superioridade numérica, eu me lembrei disso. Eu falei, caramba, parece que o Palmeiras tem 15 e o Corinthians tem 8. No meio campo, o jogo no meio campo, né? Era claro que o Corinthians... Agora, eu dei risada porque lembrei que no grupo de WhatsApp que eu estava acompanhando, todo mundo já tinha detectado as coisas que o Ramon demorou a detectar. Vem querer conectar o professor Ramon. Não, demorou. Hoje em dia, futebol, você tem que reagir rápido. Não é só a escalação inicial e a escalação final e o intervalo. Você tem 5 substituições para fazer. Ali por volta dos 22, 23 minutos é quando ele faz a primeira mudança. Ainda sem trocar jogadores. Mudança de posicionamento, né? Abrindo as duas linhas, deixando o Memphis mais isolado com o Yuri no ataque. Ele faz 2 linhas para bloquear esse lado, para poder equilibrar numericamente o lado do campo. Era metade do primeiro tempo. E ele já estava perdendo de 1-0. Então, e ele consegue ainda sair do primeiro tempo. Olha, no final das contas, o resultado foi ótimo. Ficou de graça, 1-1 foi primeiro tempo. O resultado a gente não discute na semana. Foi péssimo para o Palmeiras. Na semana inteira do Corinthians. O Corinthians já vem no outro jogo. Levou um vareio e ganhou. Nossa, não é o resultado. 4-0 com 15 minutos. Por isso que eu estou falando do Hugo na seleção. A gente discute o timing, até para não depender só do Hugo. O o técnico que eu mais via jogar junto na vida foi o Vanderlei Luxemburgo nos seus grandes dias. O Vanderlei fazia coisas antes de quem estava assistindo pedir. Fazer uma substituição com meia hora de jogo, ele fazia. É característica. Já o Tele Santana era um trabalho de antes do jogo. Você pegar a estatística, o Tele não gostava nem de mexer. No tempo do Tele eram 2 substituições, o jogo acabava e ele quase não mexia. E mesmo taticamente, não era dele. Ele preparava para a partida. Ganhou muito assim, perdeu muito assim. Já o São Paulo, ele muda o time, a característica do time toda umas 3 vezes durante o jogo. Agora, o futebol que se joga hoje exige isso. Exige uma participação do técnico mais efetiva. Enfim, amigos, essas são as informações e as opiniões dos jornalistas esportivos sobre o clássico de ontem. Segue a gente aí no canal, curte o vídeo e até a próxima.